Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do Prof. Mat 2015, certo? E agora nós vamos responder a questão número 2, ok? A questão número 2 diz o seguinte: quantos valores inteiros existem para o número k, de forma que a equação x² menos 3x mais k igual a zero tenha duas raízes de sinais contrários e x² mais kx mais 1 igual a zero não tenha raízes, ok? Então aqui temos as opções, de 0 a 4, ok? Então, nós queremos encontrar os valores inteiros, certo? Para esse número k. Então queremos achar os números inteiros k, de modo que essa equação do segundo grau, esse parâmetro k, ela tenha duas raízes de sinais contrários, certo? Então eu quero duas raízes de sinais contrários e que essa outra equação, também do segundo grau, não tenha raízes, ok? E para fazer essa resolução, nós vamos utilizar a expressão das raízes de uma equação de segundo grau, ok? Que é a seguinte: uma raiz da equação de segundo grau é dessa forma: menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a, ok? Para equações desse tipo, né? ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Então as raízes dessa equação são dadas por essa expressão, beleza? Então, vamos começar analisando essa segunda equação, certo? Temos o parâmetro k aqui no lugar do número b, certo? E eu quero que essa equação não tenha raízes, ok? Então, para ela não ter raízes reais, o único modo disso não acontecer, eu tenho essa equação. Para essa equação, nós temos a é igual a 1, o b é o parâmetro k, certo? E c é igual. Estou trocando aqui na nossa expressão, como é que fica as raízes? As raízes ficam menos k mais ou menos da raiz de k ao quadrado 4 vezes a vezes c. Vai dar menos 4 dividido por 2 vezes a é 1, então vai dar 2. Então, se eu quero que essa expressão não me forneça nenhuma raiz, o que é que eu tenho que impor? Que k ao quadrado menos 4 seja um número negativo. Porque se k ao quadrado menos 4 for um número negativo, essa raiz aqui vai dar um número imaginário, ok? Que não é o que eu desejo. Que não vai ser contabilizado como raiz, certo? Então essa é a condição para essa segunda equação. Para a segunda equação não ter raiz, devemos ter k ao quadrado menos 4 menor que zero. A justificativa é essa radiciação aqui. Só vou ter raiz real se aqui dentro tiver um número maior ou igual a zero, ok? Então, para a segunda equação, já encontramos a condição equivalente a ela não ter raiz, que é k ao quadrado menos 4 menor que zero, ok? Agora vamos resolver essa equação. As raízes de k ao quadrado menos 4 igual a zero
são fáceis de calcular, né? São menos 2 e 2. Estou considerando só menor que zero, então eu vou considerar as bolinhas abertas. O termo de grau 2 tem coeficiente 1, então a variável aqui é para cima. Então nessa parte é positiva, nessa é negativa. Então onde é que K ao quadrado menos 4 é menor que zero? Quando K está entre menos 2 e 2. Perfeito? Então desse modo, essa condição é equivalente a dizer que menos 2 é menor que K, que é menor que 2. Ok? Então essa segunda equação, não ter raiz, é equivalente a K ser menor que 2 e maior que menos 2. Okay? Então desse modo, isso aqui implica nesse intervalo, beleza? Note que nesse intervalo nós temos 3 números inteiros. Menos 1, 0 e 1, ok? Então a quantidade de inteiros K que satisfazem essa segunda condição é 3, né? Isso já elimina a letra E, beleza? Agora vamos analisar a primeira equação. Como é que são as raízes dessa primeira equação? Então nela nós temos A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a K. Trocando na fórmula de Bhaskara, temos que x ser menos b, que é menos 3, então fica 3, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4ac, vai ficar menos 4k, dividido por 2 vezes a, que é 2. Perfeito? Então posso simplificar isso aqui mais. Vou dividir cada termo por 2, 3 dividido por 2, 1,5, mais ou menos a raiz de 9, menos 4k, dividido por 2. Ok? Então, como eu quero que ela tenha duas raízes, certo? Então, para ter raiz, devemos ter esse termo aqui maior que zero, né? Porque se ele for igual a zero, só vai ter uma raiz, certo? 1,5. Devemos ter ele maior que zero, e para ter sinais contrários, esse termo tem que ser maior que 1,5, certo? E quando eu fizer 1,5 mais a raiz desse termo, vai dar um número positivo. E quando eu fizer 1,5 menos a raiz desse termo, vai dar um número negativo. Okay? Então a condição que eu tenho que impor aqui, para obter duas raízes de sinais contrários, é a seguinte. Eu devo impor que raiz de 9 menos 4k dividido por 2 seja maior que 1,5. Okay? Porque 1,5 mais um número maior que 1,5 é positivo, e 1,5 menos um número que é maior que 1,5 é negativo. Okay? Então obtenho duas raízes com sinais contrários. Beleza? Eu passo 2 multiplicando, vou ficar com raiz de 9 menos 4k maior que 3. Elevando os lados ao quadrado, então 9 menos 4k maior que 9. Então, menos 4k maior que 0. Multiplica por menos 1, né, inverte a desigualdade. Okay? E eu concluo que k tem que ser menor que 0. Então, para satisfazer essa primeira condição de raízes, de duas raízes contrárias, devemos ter k menor que 0. Ok? Como vimos, os números inteiros que satisfazem a segunda condição são k igual a menos 1, 0 ou 1. Okay? Então, entre menos 2 e 2. E os que satisfazem a primeira são todos os que são menores que 0. Então, aqui temos k pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim
sucessivamente, beleza? Mas como eu quero satisfazer as duas condições simultaneamente, certo? Então eu devo o único valor que satisfaz as duas condições simultaneamente é k igual a menos 1, ok? Então quantos são os valores inteiros que satisfazem essas duas condições? Apenas um. Beleza? Então a resposta do quesito 2 da prova do Profimate 2015, letra B. Ok? Obrigado e até a próxima.